Boa noite. Aqui é Luiz Cruz, Brasil pela Direita. Estamos com um hangout hoje muito sério. Vamos tratar de um tema muito importante para a nação. Estamos aqui com o Domingos da Paz. O Sargento Roseno está ligando o computador dele. E realmente nós vamos falar de uma coisa muito séria hoje. Domingos da Paz, para sua apresentação, por favor. Uma boa noite a todos os nossos amigos, aos patriotas, né? Aos nossos irmãos patriotas, as pessoas que têm se dedicado, não somente nos dias de sábado à noite, mas todos os dias, a promover exatamente a limpeza no Congresso Nacional, a limpeza na política. Então, vai aqui o meu boa noite a todos, e boa noite ao Luiz aí, e estamos aguardando aqui o general e aguardando aqui o Sargento Rosendo, né? É isso aí, Luiz. Obrigado, Domingos. Então, eu vou começar, sem mais delongas, a tratar do tema. Gente, o que a ministra Carmen Lúcia fez no dia 12 de outubro foi se curvar às pressões do Congresso, fazendo com que o poder legislativo tivesse sucesso em interferir no exercício independente das decisões jurídicas que constituem os deveres constitucionais do Poder Judiciário, violando, assim, o artigo 2º da Constituição. Com o seu voto de decisão, ela rompeu o direito constitucional, criando um dispositivo ilegal que possibilita que os criminosos no Congresso sejam julgados por eles mesmos, ficando assim efetivamente à margem do Poder Judiciário. Que piada de mau gosto, que assinte a democracia do Brasil. Este ato implica no rompimento da ordem jurídica, no mais alto grau, e na destruição da eficácia da Operação Lava Jato, já que ela envolve muitos políticos. E essa operação era a esperança de retorno à normalidade dos brasileiros. Tal esperança morreu no dia 12, graças a ela. Um instantinho. Domingo, você pode pegar aqui, eu estou recebendo uma chamada. Eu queria deixar o Sargento Roseno dar sua boa noite. Sargento Roseno, eu estava no meio de uma fala, depois eu continuo. Olá, boa noite, Luiz. Está me ouvindo aí? Tá. Está me ouvindo, Domingos? Domingos, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Domingos. Boa noite a todos os internautas. Estamos aqui para mais uma noite maravilhosa de um hangout, aqui trazendo informações para os nossos queridos patriotas que estão na luta pela intervenção popular e militar. Sargento Roseno, junto com todos os senhores. Vamos à luta. Lutar sempre sem nunca pensar em desistir. Cadê? Então, aproveitando o ensejo aí, okay. O Luiz já deixou um gancho. Fala, Luiz. Não, por favor. Não, é exatamente sobre o material. Esse material riquíssimo em podridão, riquíssimo em carniça, já foi deteriorado, né? É assim, eu venho falando já ao longo de 5 anos, e tudo documentado, eu tenho vídeos gravados dessa perversidade que o Poder Judiciário oferece à nação brasileira. Hoje nós temos um Congresso Nacional que é movido à bandidagem, que é movido pela a força motriz desse Congresso Nacional é o crime. Então, a nação brasileira já não assiste mais, não quer mais assistir e ficar aplaudindo, ou seja, batendo palma para ladrão, para louco e para esses criminosos, bandidos. E, de repente, o que resta ainda de fé
é no Poder Judiciário. E a casta do Poder Judiciário brasileiro, através dos 11 ministros do STF, simplesmente derretem, né, a paz, derretem a esperança, derretem, assim, num voto, né, a condição de se acabar com a bandidagem no Congresso Nacional. Através de um voto que é da ministra Carmen Lúcia, ela simplesmente entrega de bandeja toda a condição jurídica do país, ela entrega de bandeja na mão daqueles que, há algum tempo, a gente vem combatendo, daqueles que, há 5 anos atrás, quando eu gravei o primeiro vídeo sobre intervenção constitucional no Brasil, eu demonstrei que o Congresso Nacional ele é uma coisa legal, só que ele se tornou uma coisa imoral. Por quê? Lá dentro, o que se aproveita lá dentro? Então, quando você tem um poder judiciário na mão que poderia fazer um mínimo de justiça, de repente, o voto da ministra coloca exatamente a raposa para tomar conta do galinheiro. Ou seja, acabou de vez. Não tem mais o que se falar em justiça no país. E aí me faz lembrar aqui, eu já disse um outro dia, me faz lembrar uma coisa muito importante. Eu conheci o desembargador de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça naquela ocasião, o Celso Limonge. E ele, reunido no Conselho da Magistratura Paulista, ele disse: está difícil de acompanhar o pensamento e o raciocínio do pessoal do STF. Não dá para levar como jurisprudência o que eles fazem, porque a decisão deles são políticas e não jurídicas. Então, vamos fazer o seguinte, a Corte Paulista vai começar a usar os nossos julgados, que, quer queira, quer não, tem uma imensidão de julgados. Então, pararam de usar a jurisprudência assentada pelo STF, pela composição desse STF que aí está. Isso aí se tornou uma vergonha, se tornou um assinte. É necessário, nós estamos falando de limpar o Congresso Nacional, com 594 bandidos. Não podemos perder de vista, a partir desta pilantragem, vamos colocar assim, que é pior do que isso, a condição do STF também. Nós temos, da mesma forma que cabe impeachment ao presidente, que cabe impeachment a senadores, que cabe impeachment a ministros, também cabe aos membros do STF. Então, está na hora da população começar a fazer um referendo contra a posição política do STF. Por quê? Porque não é mais 594. Você some mais 11 aí. 11. Então, vai para quanto? Você vai 595, vai para... mais dá 605. Então, são 605 bandidos. Não são mais 594. Por quê? Juntou-se ao Congresso Nacional exatamente mais 11 ministros, onde já se viu decisões jurídicas passar a uma corte política. Porque o Congresso Nacional é uma corte política. E, de repente, você passa os julgados de uma decisão jurídica para a corte política. Então, está na hora de fazer o quê? De fazer uma intervenção aonde? Também no Poder Judiciário, lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Já passou da hora. Esse programa vai ser dedicado exclusivamente aos detalhes, o que os ministros do STF fizeram com a nossa Constituição, fizeram com o povo brasileiro, fizeram mais, o que fizeram com a letra jurídica, com o mundo jurídico brasileiro. Eles defecaram em cima da letra jurídica, do mundo jurídico. Acabou. Não tem mais esperança de nada, minha gente. Acabou. É aquilo que a gente vem defendendo. Para que eleições? Nós queremos intervenção. Só tem um jeito de limpar esse país. É fazendo intervenção. Você aceitando ou não, os vermelhos querendo ou não, vai ser pau, vai ser no aço, vai ser na selva. Vamos para cima desses bandidos. Tem que parar com isso. Esse é o detalhe. Seja bem-vindo, Leodô. Boa noite, Leandro Costa. Nós temos que deixar o sargento dar boa noite, mas eu estava no meio, gente, de um texto, eu queria acabar o texto, aí eu passava a palavra para o Rosendo e para o Leandro. Vocês me dão licença, eu vou concluir o texto que eu estava falando. Domingos falou muito bem que tudo que aconteceu no Brasil agora é culpado desses comunistas. E eles romperam com esse ato lá da Carmen Lúcia, ela rompeu
a ordem jurídica no mais alto grau. E ela destruiu a Lava Jato, que é a esperança de retorno à normalidade dos brasileiros. E essa esperança morreu no dia 12. Então, assim sendo, a ação do judiciário se tornou, no dia 12 em diante, completamente incapaz de retirar da vida pública os elementos envolvidos em ilícitos, como a corrupção e outros crimes. Devemos nos lembrar que a Constituição estabelece que o poder legislativo cria as leis, que o poder executivo execute as leis e que o poder judiciário aplique e julgue o cumprimento correto das leis. É dever constitucional da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, artigo 127 da Constituição, a fiscalização e aplicação correta custos legis das leis, com evidente rompimento do corolário republicano, da função do Supremo Tribunal Federal como guardiã da Constituição, e o fato de que a Procuradoria-Geral da República está impedida de agir de forma independente, porque é controlada pelos membros do STF, resta precipuamente que as Forças Armadas exerçam seu papel fundamental, constitucional, de guardiã das instituições republicanas, efetuando uma intervenção militar, visto que não existe mais a independência e a harmonia entre os poderes da União. A situação de caos político é mais grave ainda, considerando que entre os deveres constitucionais do STF, o artigo 102, a linha 1b, reza que compete ao STF processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, corrupção e roubo, crime comum, entre outros, os membros do Congresso Nacional e a própria PGR. Além disso, o artigo 102, a linha 1L, dispõe que é dever do STF reclamar para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, das decisões do STF. Isso é um dever constitucional do próprio STF que foi rompido com a decisão vergonhosa, ilegal e anticonstitucional da ministra Carmen Lúcia. Esse texto foi postado no Brasil pela direita e checado entre nós. Nós compartilhamos dessa opinião e achamos que todas as exigências do general Mourão para que se haja uma intervenção foram satisfeitas, existem. Por favor, Sargento Roseno, para sua boa noite, pode mandar brasa. Você ainda está sem som, tem que clicar lá em cima. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Domingos. E a todos os internautas. Luiz, o que acontece é o seguinte: o nosso país está uma vergonha, nenhum deles que estão no STF tem moral. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isto. O nosso Congresso Nacional é outra pocilga que já deveria ser tido fechado há muito tempo. Luiz, só tem uma solução. Só tem uma solução para este país. Queira o político querer, gostando ou não, seja você que gosta ou não, que gosta de eleição, eu digo, eu sou contra a eleição. Eu sou contra a eleição e sou a favor de uma intervenção popular e militar em Brasília. Aí você vem me dizer, sargento, por que em Brasília? Porque em Brasília que fica o ninho das cobras, é em Brasília que fica o ninho das serpentes, que está surrupiando o Brasil, surrupiando o povo, acabando com a nação brasileira que está no fundo do poço. Então só tem uma saída, eles não têm moral. Luiz, um STF que os seus membros
são indicados pelos próprios políticos, que esses mesmos irão julgá-los, no meu ponto de vista, nada mais é do que uma verdadeira pocilga. Não tem moral, não tem condições de julgar. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos uma total insegurança jurídica, porque ali virou palco de politicagem, não se julga mais dentro da lei, não se decide dentro da lei. Então, eu discordo totalmente com o STF e discordo com a atual situação dos políticos brasileiros. Tem que fechar o Congresso, tem que implantar, primeiramente, uma intervenção popular e militar em Brasília, fechar tudo. Não é quebrar patrimônio público, que tem muito cabeçudo, que não sabe pensar, que tem pensamento de ostra, que ele acha que ir a Brasília, que qualquer movimentação é quebrar as portas do patrimônio público, é quebrar a porta disso, daquilo, acolá. Não é. É fazer uma movimentação, é entrar e pedir a intervenção. Porque, Luiz, se não tiver intervenção este ano, esqueça. Todo esse pessoal que está fazendo movimentação aí, a maioria estão pensando em eleição, estão se preparando para uma própria candidatura futura, que eu sou contra a eleição. Não tem nenhum candidato nesse país que seja bom para ganhar as eleições com urnas fraudulentas. Você pode pegar o general Mourão, você pode pegar o deputado, o nobre deputado Jair Bolsonaro, que está aí nas pesquisas, para disputar uma eleição, não ganha a eleição. Eu só acreditaria em eleição se fosse no papel, mas na atual situação que está o Brasil, não tem que ter eleição, tem que ter intervenção, os militares voltar ao poder, administrar esse país, porque eu discordo de qualquer um que venha dizer que esse país teve uma ditadura militar. Eu não concordo com essa ideia furada, porque assim quem o diz é porque tem interesse próprio, que é se aproveitar da situação da época da administração militar, que é o chamado regime democrático militar democrático que seja, para dizer que houve uma ditadura. Luiz, como que esse país teve uma ditadura se ninguém mostra até hoje quem é o ditador? Então, te falo, sou contra a eleição, sou contra o STF, que é uma vergonha, ninguém ali mais tem condições de julgar nenhuma causa de nenhum brasileiro. Infelizmente, é esta a decepção que eu tenho diante da maior corte da justiça brasileira. Infelizmente, eu, Sargento Rosendo, tenho que dizer isto: somente uma intervenção popular e militar. O povo tem que se unir, o povo tem que se dirigir a Brasília e nós temos que implantar uma intervenção popular e militar. E digo, Luiz, não existe o pai da intervenção, não existe o líder da intervenção. O líder da intervenção é o povo brasileiro que querem que tire todos os bandidos do poder. Sargento Rosendo, lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Rosendo, como advogado, além do Domingos da Paz, que é um excelente advogado constitucional, você também é versado em matérias da Constituição, você concorda com a colocação que eu fiz, minha e do Domingos? De que as condições para uma intervenção militar que o general Mourão colocou foram inteiramente, vamos dizer assim, preenchidas. Concluídas. O Luiz, desde o momento que a ministra Carmen Lúcia tomou essa decisão, já era o bico do bull, perdeu a ponta, tem que invadir essa merda. Desculpa em respeito aos colegas advogados que estão aí, é a revolta minha. Eu não aceito essa merda desse país que está acontecendo. O Brasil é maravilhoso. Nós temos que invadir essa merda, cara. Ir para cima, implantar uma intervenção popular. Me desculpa, revoltado com a situação. Eu não posso ver, eu sou brasileiro, eu não posso ver essa bandidagem no poder, Luiz. Eu sei, meu querido amigo. Mas espera um instantinho. Sob o ponto de vista legal, você é advogado, você concorda que as condições foram satisfeitas? Já estão satisfeitas 100%, Luiz. Acabou. 100%, já está falida. Está o doutor Leudo, está o doutor Domingos, eles, não sei a opinião deles,
cada um tem a sua opinião, eu vou respeitar, mas, Luiz, acabou, não tem moral. Esse pessoal deveria ir embora, fechar as portas. Se Michel Temer fosse um patriota, ele chamava o general e fala que está aqui a chave do Brasil, eu estou indo embora. Ele ia sair com 100% de aprovação como patriota, mas como ele está satisfazendo o ego dele interior, sacramentando, o povo sendo massacrado, o povo sendo judiado, 64 milhões de pessoas desempregadas, incluindo 50 milhões de Bolsa Família, com 14 milhões de desemprego, 64 milhões de pessoas que não produzem nada, porque os bandidos que estão no poder só sabem surrupiar os cofres públicos e vender as nossas reservas minerais, e ninguém faz nada. Por isso que vai ter uma intervenção, sim, nem que a gente tenha que morrer pelo Brasil. Junto com o povo, nós vamos lutar, sim, e vai ter intervenção. Sargento Roseno, junto com o povo brasileiro. Aí digo, não sou líder de nada, porque eu não sou metalúrgico. Eu sou um sargento do Exército da Reserva e sou advogado com todo prazer. Eu honro a camisa que eu visto do Exército Brasileiro e da minha advocacia brasileira, com todo prazer, com toda a honra, porque eu luto. Eu sei que no meio de juiz, no meio de promotor, de advogado, tem gente pilantra, mas eu sou a exceção, como tem o doutor Leandro, o doutor Domingos e outros colegas mais que também defendem a nossa bandeira. Então nós temos que lutar pelo direito. Implantar uma intervenção popular e militar não é ditadura, não é colocar uma ditadura. Eu sou contra a ditadura, eu sou contra a ditadura civil ou militar. Eu sou a favor que os militares assumam o país, colocam o país em ordem e depois convocam o povo para eleições. Aí sim, Sargento Roseno, junto com o povo brasileiro. Isso, muito bem. Muito bem, Roseno, é exatamente isso. Nós pleiteamos um governo militar, um regime de governo militar duradouro, e outra coisa, suficiente e outra coisa, para que a situação seja consertada. E outra coisa, tirar todos os governadores e prefeitos que estão exercendo cargos e colocar um general para comandar. Nós temos excelentes pessoas aí que podem administrar esse país. Temos ainda temos excelentes juízes, desembargadores, advogados, promotores e o povo da área civil que pode administrar esse país. Mas bandido, pilantra, no poder, que não honra as calças que veste, é uma vergonha esse país. Mas eu tenho certeza que o nosso querido Brasil vai sair dessa pocilga, desse fundo de poço. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Eu vou mostrar aqui uma manchete rapidamente, que o Clube Militar do Rio de Janeiro está muito tenso o clima lá. Eu tenho vários relatórios que dizem isso, e eu creio que todos vocês já sabem disso, e a declaração do Paulo Chagas. Então, eu vou passar a palavra agora ao nosso querido colega Leudo Costa, para ele fazer a boa noite dele e os comentários sobre esse assunto. Leudo, por favor. Tem que clicar lá em cima. No seu microfone. Okay. Abriu, né? Tudo bem? Boa noite para vocês. Peço aí desculpas a minha ausência esse período todo. Vocês podem notar que eu tenho um sinal aqui no lábio. Eu só conseguia fazer uns vídeos e nada mais. Estava proibido Eu superei um problema de saúde aí que a gente imaginava que fosse mais grave, mas graças a Deus foi debelado a tempo, porque conseguiram identificar 2 problemas sérios que eu estava aqui no nariz e outro no lábio. Igual o seu, Luiz, só que o meu era complicado, que era interno, 2 centímetros interno, eu tive que cortar, eu estava sem conseguir falar. Eu já estava com muito... o dia que eu gravava um vídeo, eu estava com dificuldade depois do vídeo, mas já superei, já está resolvido, estou inteiro, estou de volta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu perdi muita coisa nesse período de 4 meses aí, de conversa com vocês, porque vocês têm mais informação que eu fiquei meio recolhido aqui em Porto Alegre, mas isso não significou que eu não tivesse lido, estudado, me informado. Eu fui num almoço com o general Pujol aqui em Porto Alegre, na Associação Comercial. A pergunta mais importante que circulou no Brasil foi feita por mim. Foi daí que saiu a declaração de que se o povo fosse para as ruas, eles assumiriam, e essa pergunta fui eu que fiz aqui em Porto Alegre.
E ele me respondeu com toda clareza que se houvesse mobilização, nós teríamos eles nas ruas. Eu fiquei muito feliz com isso, feliz com o que o Mourão disse, porque eu já conhecia o que o Mourão pensava, e o Mourão paramentado